Mayra Lima, agradecê-la pela disponibilidade mais uma vez. Boa tarde, bem-vinda, Mayra. Boa tarde, eu que agradeço. É sempre uma alegria enorme estar aqui pra gente conversar com os ouvintes sobre o cérebro. E eu adoro os papos da... Amo. Muito e vou entregar aqui também que logo depois que a Mayra vem, o que a gente recebe de direct, de ouvinte, eu ouvi, ela falou disso, tal coisa, e comenta. Eu ouvi um trecho. Eu assisti depois no facebook.com/rádio 94. Então, assim, super positivo. Você agrega muito pro nosso dia a dia. E eu falo nosso mesmo, porque a gente sempre aprende. Todas as vezes que a Mayra vem aqui. E eu queria até inverter, se possível, Mayra, o nosso bate-papo, porque você trouxe uma informação que até então a gente não tinha, que é a respeito de um processo de abertura de bolsa de especialização na saúde do adolescente. Eu queria, por favor, que você falasse um pouquinho mais a esse respeito, porque eu acho que é uma oportunidade muito grande, não só para quem é profissional da saúde, reside em Divinópolis, mas até da região, né, que pretenda vir trabalhar aqui. Isso, porque a gente percebe que no mercado existe a falta do profissional da saúde que atenda e entenda esse contexto do adolescente, que é uma fase de transição entre o cérebro infantil para o cérebro adulto. Então, a Universidade Federal de São João del Rei, aqui no campus Centro-Oeste, Dona Lindu, aqui em Divinópolis, tem uma residência, chama Residência Multiprofissional de Saúde do Adolescente, que é uma especialização lato sensu de 2 anos, onde são selecionados 6 profissionais da saúde, um da enfermagem, outro da fisioterapia, um da nutrição, um da psicologia, outro da odontologia e um assistente social, que vão estudar juntos por 2 anos, atuar em estratégias da saúde do município, estudando exatamente e atendendo a esse público específico dos adolescentes. Então, é uma especialização. Quem quiser conhecer mais pode entrar no site da UFSJ. O processo seletivo, no final do ano, já começa a ter as informações sobre o edital do processo seletivo. E aí o governo federal tem uma bolsa para esses residentes. Essa bolsa é oferecida por 2 anos, onde esses profissionais vão atuar no município de Divinópolis, atendendo a esse público específico da adolescência. Olha que bacana. Eu achei legal que você chamou a nossa atenção para uma informação no início. Você tem muito profissional cuidando da saúde da melhor idade, do idoso, tem um monte de profissional cuidando das crianças, mas o adolescente meio que fica ali, né? Ele fica à margem. Exatamente. Quem atende o adolescente? Então, o pediatra, ele atende as crianças até os 18 anos. Mas muitos pediatras falam, mas o adolescente, que deveria ser o público-alvo do pediatra, não quer ir mais. Não vai. Ele vai ficar num consultório junto com um monte de menino de 5 anos de idade, gente? Nunca na vida. Querer demais da pessoa. Aí já é muito. No limbo, né? Exatamente. Bom, e aí, Mayra, vamos começar esse nosso bate-papo. Na verdade, vamos primeiro rodar um áudio de alguém que eu descobri que tá o dia todo ligado na programação da 94 Live. Olha que gracinha, Eu gente. preciso saber se é o Theo ou se é o Iago. É o Theo, esse é o Theo. É o Theo. Vamos ouvir o áudio É o final dele? 553? Isso, ele mesmo. Ok, vamos lá. Oi, Michele, eu não convivo com adolescente. E eu tenho 8 anos e eu tô doido pra virar adolescente. Quanto tempo falta? É o Theo aqui de novo. Theo, beijo Theo. pra você. E aí, Gracinha, assim, gente. quem que vai responder com toda a propriedade possível quando é que a gente sai da infância e vai pra adolescência, Mayra? Então, Theo, você tem 8 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, daqui a 2 anos você já vai entrar na adolescência. Sério? A partir Que dos é a 10? população da faixa etária entre 10 e 19 anos. Caramba! Mas se a gente for pegar um artigo da neurociência que estuda o cérebro adolescente, ele vai considerar de 10 a 24 anos. Por quê? Porque como a adolescência é uma fase de transição, onde estruturas são modificadas no cérebro e, consequentemente, também a função, essa mudança demora muitos anos. Então, à luz da neurociência, essa mudança no tecido neurobiológico, ela acontece dos 10 aos 24 anos. Gente! Pegando esse gancho aqui, Maíra, o pré-adolescente é o quê? Existe isso? Pois é, não existe... Ele vem antes desses 10, ele já essa entra nos divisão. 10.
é porque a adolescência ela é dividida. Então, o que a gente fala de pré-adolescente é a primeira fase da adolescência, dos 10 aos 14 anos. Entendi. Tá. Entendi. A Organização Mundial da Saúde considera a faixa etária de 10 a 19 adolescente dividida em duas fases. Dos 10 aos 14 e dos 15, a partir dos 15. Mas quando a gente vai estudar realmente a mudança do cérebro, se a gente considerar que com 20, 21 anos já não é mais adolescente, ele é adolescente à medida em que o cérebro dele ainda está em transição. Bacana. Não é um cérebro completamente formado. Interessante, e aí assim, existe muito da gente só taxar o adolescente de chato, de difícil convivência, de aborrecido, Implicante, mal-humorado, preguiçoso. não tem um boleto pra pagar. Aí não é preguiçoso, aí é privilegiado. Mas a gente realmente, assim, tá aqui hoje com a Mayra porque a gente precisa modificar um pouquinho essa nossa visão de quando a gente olha pro adolescente, estigmas. né, Mayra? É necessário realmente mudar essa visão. É necessário, porque ela é uma fase normal. Todo mundo já passou por isso. Que joga a primeira pedra um adulto que nunca foi adolescente. Não existe isso, né? O que acontece é que essa transição do cérebro, ela realmente vai resultar naquela criança fofíssima, que achava graça em tudo, para aquele adolescente que não vai mais achar tanta graça no mundo como achava antes. Mas essa é uma estratégia da natureza, pessoal. A gente tem uma área no cérebro chamada centro de recompensa, que te avisa, olha, você fez uma coisa, ele te avisa, isso é legal, faça de novo. Isso é legal, isso vai te deixar feliz. Então imagina um brinquedo que você fez com aquele tanto de vasilhinha lá da cozinha. A criança vai amar aquele brinquedo, vai começar a colocar um dentro do outro e tudo mais. Mas vai chegar uma hora que o cérebro vai falar assim, opa, isso pra mim não é mais o suficiente. Esse centro de recompensa do adolescente, gente, ele modifica e a gente precisa de um estímulo muito maior do que para uma criança para deixar essa satisfação no cérebro. Então os pais ficam desesperados. Veio muita gente falando, meu Deus, nada do que eu faço. É um mau humor, uma oscilação o tempo inteiro. Isso é estrutural. O centro de recompensa desse adolescente, ele diminui o número de receptores para esses neurotransmissores. Então agora eu preciso dar um estímulo muito mais intenso para liberar muito mais neurotransmissor para esse adolescente ficar satisfeito. Mas é um projeto para a pessoa ficar mal-humorada? Não é. Agora ela vai buscar estímulos mais interessantes e é justamente isso que vai fazer com que esse cérebro amplie o contato social dele para ele chegar então a uma fase adulta. Agora, fugindo um pouquinho, assim, né, do nosso roteiro, você falou uma coisa que, de certa forma, também desperta um pouco de preocupação. Porque se você imagina um organismo, um cérebro que precisa sempre de estímulos maiores, a chance e o perigo desse adolescente ficar refém do abuso do álcool ou de outras drogas é mais eminente, mais certo, né? Porque a gente vê realmente que na adolescência você bebe quantidades homéricas, horrores, e a gente precisa ser honesto aqui, né? A gente fazer de conta que o adolescente não faz isso não vai fazer com que o problema desapareça, né, Mayra? Exatamente, essa é uma verdade científica. É uma idade em que a vulnerabilidade para abuso de drogas, álcool, relação sexual sem proteção, né? Fica mais vulnerável aí às infecções sexualmente transmissíveis, que é o que o público, o profissional da saúde considera como uma realidade, justamente porque a gente está aí com o cérebro insatisfeito, entre aspas, tá bom? Buscando estímulos cada vez mais atrativos, o que é, na verdade, interessante, se a gente vê por um ponto de vista que agora eu vou dar estímulos mais ricos para esse ser humano ficar satisfeito. Pro centro de recompensa dele falar, tá ok, tá tudo bom pra mim. Mas se o ambiente em que esse adolescente vive não é saudável, essa busca por esse prazer, ela pode ser um tanto quanto perigosa. Porque se antes ele brincava de cavalinho de pau, daquele feito lá de cabo de madeira, isso, de vassoura, agora ele quer o quê? Um cavalinho de pau de verdade, num carro. Ele vai aparecer ali nessa vassinha, vai puxar o freio de mão e vai fazer esse carro rodar. Porque ele quer prazer imediato, instantâneo. Dependendo da vulnerabilidade em que esse adolescente vive, a gente vai dizer que ele corre muito mais risco com relação à própria garantia física, integridade física e à sobrevivência dele do que um adulto.
O adulto, ele tem muito mais recursos de filtrar o estímulo que ele vai viver do que o adolescente. Porque o adolescente, ele tá baseado no agora. Tá bom? Não enxergo amanhã, né? E não é só por causa do centro de recompensa. A gente vai falar mais vezes aqui sobre isso, mas a área do juízo, eu sempre brinco, isso não é no siso que o juízo mora. O juízo Se você tá mora. perdida na vida. Nossa, eu Quem então. tirou tava sem juízo. Ele mora numa área chamada córtex pré-frontal, que é essa área do cerebral aqui da região da testa, acima dos olhos. É a última área a ser formada. É somente por volta dos 25 anos que os neurônios estão completamente formados na área pré-frontal. Caramba! Nossa. Então imagina duas situações bombásticas. Um adolescente querendo aquele prazer imediato, porque o centro de recompensa dele está mínimo, e um cérebro que não consegue estimar consequências. Né? Ler o ambiente e tomar uma decisão. Por isso que existe o responsável legal pelo adolescente, que pode ser os pais ou outros responsáveis. Sim. Porque perante a lei, alguém tem que responder por aquele ato de inconsequência, caso isso termine num crime. Sim. Por isso que os juristas, muitas vezes, eles vão ter que consultar a neurociência para ver, olha, ele tem condição de tomar essa decisão? E a gente viu aqui que isso demora um pouco mais. Mas perante a lei, essa responsabilidade, a partir dos 18 anos, tem a maioridade penal. E aí esse cérebro que não consegue avaliar bem as consequências a longo prazo do que está acontecendo, é que vai ter que responder legalmente por aquele crime. Interessante. 1h14, bora com o Coldplay e o BTS My Universe. E na volta tem mais participação da neurocientista Mayra Lima. Você ouve na 94. Toca uma pra mim. Enésimo com a neurocientista Mayra Lima, que veio aqui falar a respeito do cérebro do adolescente. A gente tem perguntas incríveis para ela esclarecer, mas antes eu vou pedir a liberdade aqui para Mayra pra gente veicular o áudio de uma ouvinte, a Renata Camargos, que inclusive mandou até fotitas pra gente com a galerinha que faz parte do dia a dia dela. Boa tarde, galera da 94. Eu sou Renata Camargo, sou fã de vocês, estou sempre ouvindo ligadinha. Sobre adolescentes, eu trabalho com adolescentes, cerca de 300 adolescentes, e eu adoro os adolescentes. Sei das dificuldades, sei como é difícil ser adolescente também, e para quem convive, mas eu gosto do adolescente porque ele é intenso. Então, hoje foi meu último dia com esses adolescentes. E eu recebi uma homenagem desses meninos. Eu vou mandar uma foto pra vocês. Que máximo. Michele, dá uma olhada. Que São lindo. adolescentes. Porque hoje eu mudei de trabalho. Eu não vou trabalhar com eles mais. Vou trabalhar com outros adolescentes. O adolescente é difícil de chegar até ele, mas com cuidado a gente chega. E eu acredito que eles são o futuro da nossa nação. Então, que a gente pode fazer para ajudar, para educar, eu estou fazendo e nós estamos fazendo. Um beijo, eu quero concorrer ao ingresso da Nani People, Tsunami, porque eu vou levar a avó da minha filha para assistir Tsunami, porque eu já comprei 2, eu passo o meu para ela e fico com esse, porque eu vou levar ela com esse ingresso. Um beijo para vocês, tudo de bom, e para todos os adolescentes que ouvem também a 94. Tchau, gente. Tchau, Renata, beijo, obrigado por amor. compartilhar sua história conosco, boa sorte nessa nova caminhada também. Sim. E parabéns pelo seu trabalho de conseguir chegar até essa turminha. E aí, a participação da Renata até eu acho que dá um gancho pra gente, Mayra, porque a gente tem uma mania de falar assim, o adolescente reage assim, assado, por causa dos hormônios. Isso. Bota tudo a culpa nos hormônios, Eles estão com os isso? nervos à flor da pele. que eles falam, é né? hormonal. Isso. É isso mesmo? O saber popular é assim, mas a verdade, gente, é que o que muda é o cérebro. Mas como que esse cérebro que mudou vai atuar nos outros sistemas orgânicos? Através dos hormônios. Então a gente tem um chamado eixo neuroendócrino no corpo, que tem uma glândula chamada hipófise que produz e libera vários hormônios, e ela é conectada no nosso cérebro. Então o cérebro muda, ele muda o estímulo para essa glândula endócrina específica e ela libera o hormônio. Ela libera vários hormônios, dentre eles os hormônios relacionados à reprodução. Então é justamente a fase da vida do indivíduo onde ele vai ser capaz de reproduzir. E olha que interessante,
se o ser é capaz de reproduzir, ele também tem que ser capaz de cuidar. Sim. Não é daquele bebê que Sim. vai nascer. Verdade. Então o cérebro ele tem que mudar primeiro. Ele tem que mudar primeiro para ele dar condições, ou pelo menos iniciar essa mudança no cérebro, para a gente ter ali um pai e uma mãe capazes de cuidar desse bebê que está chegando. Então o cérebro muda primeiro, depois muda a capacidade reprodutiva. A natureza do corpo humano, ela é muito perfeita. Então, primeiro eu vou dar estruturas de cuidar dessa cria, para depois eu dar a capacidade reprodutiva. Por isso que elas são concomitantes ao tempo que esse cérebro continua evoluindo. Mas a mudança na resposta hormonal, ela vem do cérebro. Seria o instinto materno? O instinto materno, ele também está muito relacionado à produção de hormônios. É importantíssimo. Por exemplo, tem um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é um hormônio do apego. E a gente libera ocitocina na presença da pessoa que a gente gosta, sabia? Por isso tem aquela expressão, longe dos olhos, longe do coração. É porque na presença ali, no olho a olho, a gente produz a ocitocina, esse hormônio do apego. E quando a mulher entra em trabalho de parto, é a ocitocina que promove a contração do útero e ao mesmo tempo é o hormônio que vai promover o apego. Por isso que o bebê mal acabou de nascer, a mãe já está completamente apaixonada por ele, tipo, não chega perto. Não Que é um toca. instinto de proteção, né? Instinto de proteção. E a ocitocina, ela é produzida. Ah, mas só nas mulheres? Porque o homem não vai entrar em trabalho de parto. Não, o homem também tem ocitocina, tá bom? E quanto mais perto a gente fica das pessoas, a gente produz ocitocina. Então, na mesma lógica que o cérebro muda e libera hormônio para a gente ter a resposta biológica, é assim também no instinto materno. Nasceu um bebê, agora eu preciso programar essa mãe para cuidar dele, e aí o corpo usa um hormônio para sinalizar esse apego e esse amor absolutamente sem fim. Mayra, você falou muito também dessa questão, dessa capacidade, né, do adolescente dele ter ali essa capacidade de reprodução. Quando que a puberdade entra também nesse entorno, né? Muito pela questão neurológica também. Então, é por volta da primeira adolescência. A ciência, ela tem marcos relacionados ao sistema reprodutor, tá bom? No caso das meninas, com relação às mamas, onde o profissional da saúde, ele segue o acompanhamento dessas mudanças no corpo para ele começar a inferir essa capacidade reprodutiva. E nas meninas, a gente tem aí a questão da menstruação, né? Sim. Uma vez que menstruou. Por isso que a gente precisa dos profissionais da saúde que conheçam esse público-alvo para que eles possam ser bem atendidos. E aí, pegando um Senão gancho fica só no achismo, né? Do que uma ou outra Isso. família pensa e acha e conduz, isso não é legal. Exatamente, não pode. E aí o que a Renata falou, que eles são extremamente acolhedores, são dinâmicos. Eu vi alguém comentando da geração Z, que é completamente nova. Gente, não é defeito você querer ampliar seu mundo, tá bom? Aproveita essa sede de coisas novas, de coisas boas que esses adolescentes têm. Então, se a gente pensar aí, ele quer sair de casa porque ele ficou sem graça, então ele quer ampliar o mundo dele. Imagina esses pais ou responsáveis focando esse adolescente para uma equipe esportiva, uma equipe de dança. A gente vê aí tantos adolescentes participando de jogos de xadrez, campeonatos de matemática. Não é um problema quando a gente não fica só interpretando isso como esse menino tá me desafiando. Isso passa a ser um problema. Você não pode levar pro lado pessoal da coisa, né? Digamos O assim. pessoal é até autoritário, né? É. Isso, por isso que a gente tá aqui para esclarecer. É um cérebro que quer ampliar. Aquele pirulito colorido, ele serviu um dia, hoje ele não me serve mais, eu quero muito mais. A socialização nessa fase da adolescência, ela é importantíssima. Tem que monitorar com quem ele tá andando? Tem sim. Tem que incentivar boas companhias? Tem. O exercício físico, novamente eu defendendo ele, ele potencializa o centro de recompensa. Coloca esse adolescente para fazer esporte, esportes coletivos. Esse menino vai participar de competições, esse menino vai ter o estímulo que ele precisa da socialização. A sede de conquista, né? Exatamente. Então, se a gente deixa de ver essa mudança que é normal, com olhos positivos, eu já vi alguns ouvintes falando, olha, isso é difícil, gente, isso não é fácil. Mas vamos focar essa energia toda para algo bom. Positivo. Nem sempre a gente vai conseguir, mas esse é o estímulo que os pais e os responsáveis têm que dar. É, porque aí a gente cai na pergunta, né, desse adolescente que ele só quer andar com os amigos, com os conhecidos, ele não quer ficar com a família, que tem muito pai e mãe que fala assim, mas nem olha pra mim mais,
nem vê que eu existo. Ah, programa de família e não quer fazer. É natural, não é uma implicância, digamos assim. Exatamente, é natural. Eu sei que a família fica chateada, tá bom? Sei também que em muitos momentos é claro que essa família tem que puxar esse adolescente próximo a ela, mas é natural. Não é desamor. É agora um cérebro que tá pensando nem ingratidão. Muito além daquela casa. Ele volta, gente. Exatamente. Eu voltei, eu era assim. Hoje eu adoro família. Uma vez uma vizinha minha, ela falou uma coisa muito importante pra mim. Ela falou assim, nossa, a fase da adolescência é terrível. Mas agora que a minha filha tá com 18 anos, ela está voltando. Olha que legal, ela interpretou meu mundo ampliou como ela foi embora. Mas aí, à medida que esse cérebro amadurece, não é bem assim, eu não preciso implicar tanto lá na minha casa. E aí, conquista-se o mundo e depois ele volta. O que não pode é começar a brigar, começar a obrigar, punir o tempo todo, começar literalmente uma luta ali dentro da casa. O pai tem que entender que esse adolescente agora, ele quer socializar fora de casa, porque o cérebro dele tá programado para isso, literalmente ele foi programado para ficar, olha que já não é tão legal mais igual eu achei. Agora não é eu vou suficiente, né? Não é suficiente, essa é a palavra. Não é que ele não te ama mais, mas ele tem que ser acompanhado nisso aí, e não apenas punido e podado. Excelente. Exclusiva pra Mayra Lima, neurocientista, e que é dúvida de muita gente também, né, de muita Marcelo? gente, porque o adolescente, ele, como você mesmo disse, né, Maria, ele expande o mundo dele, seja saindo mais de casa, seja fazendo tarefas que ele não costumava fazer quando ele era mais novo, quando ele era criança, e também isso acaba instigando muito a questão de independência do adolescente, que ele quer fazer as próprias coisas sozinho. Só que às vezes ele é muito desajeitado. Ele tenta ajudar a mãe ali numa tarefa doméstica em casa, daí derruba um prato sem querer. Como é que é a formação na parte da neurociência com essa questão do adolescente ser muito desastrado, né? E tá lá, e estabanado, e às vezes até muito por conta da timidez dele, que por mais que ele tá tentando ser independente, também tem muito erro às vezes de errar, né? Isso muito mesmo. Medo de errar, na verdade. Isso acontece mesmo, chama o adolescente de desajeitado mesmo. Eu já ouvi pai falando assim o seguinte, quer quebrar um copo? Entrega pra fulano, que é a filha adolescente dele. O que acontece? Gente, eles são desajeitados, tá bom? Eles não podem ser diferentes disso. Por quê? Porque a gente tem no nosso cérebro uma representação motora. Então, se eu abro e fecho a mão, uma determinada área do meu cérebro é responsável por aquilo. E a gente tem do lado dessa área uma outra que é responsável pela sensibilidade. O que é isso? Alguém encosta em mim, eu sinto, porque esse receptor leu esse toque e mandou lá pro meu cérebro, então eu entendi isso. E nessa área da sensibilidade, a gente tem um mapa do nosso próprio corpo. Por isso que a gente consegue saber direitinho como que a gente vai estender o nosso braço para pegar uma garrafa de café, tá bom? Agora, imagina um adolescente que pode crescer até 10 centímetros em um ano. Nossa. Caramba. A mudança na estrutura, ela é muito grande. A gente primeiro cresce as extremidades, então são os braços e as pernas, e depois a gente cresce no tronco, tá bom? Então imagina um crescimento muito rápido e um cérebro que ainda não conseguiu fazer esse mapa. O que é esse mapa? É quantos centímetros tem esse braço para eu alcançar essa garrafa de café. Tá mudando muito rápido. Então precisa de um tempo para a área motora se integrar a essa área sensorial, para que esse movimento fique mais harmônico. Então a gente aceita uma criança caindo, desastrada, porque ela também está em fase de crescimento, mas a sociedade aceita isso numa boa. Sim. Agora chega um adolescente e fala assim, não é possível, você 15 anos ainda está caindo, você está derrubando esse copo. Gente, ele está crescendo numa velocidade significativa. Ele precisa de um tempo para entender o que está acontecendo. Se a gente for reparar, adolescente se olha muito no espelho. Sim. E as pessoas acham que isso é vaidade. Isso é, muitas vezes, uma necessidade do cérebro de entender a extensão dos próprios segmentos corporais para depois ele fazer o mapa lá. Que interessante, é para se identificar, então, se reconhecer. Tipo o mapa do homem vitruviano lá. Caramba! A gente tem um mapa. Eu vou perguntar para os ouvintes agora, cadê seu pé direito? Nesse momento. Você precisou olhar para o seu pé para responder? Não. A gente tem chamados proprioceptores, são receptores que informam o nosso cérebro o tempo inteiro sobre a gente mesmo. Olha que loucura.
Então, o adulto, ele já parou de crescer há um certo tempo, ele já tem esse mapa do corpo bem montado, tanto na área motora quanto na área sensorial. Mas o adolescente, gente, ele tá passando por um problema grave, um problema entre aspas, tá? Sim. Tá mudando muito a estrutura corporal, muito rápido. Então, até o cérebro entender e reorganizar essa estratégia motora, ele vai ser desajeitado. É uma mudança que ela acompanha outras estruturas também relacionadas à função motora. Então, se a gente quer uma ginasta olímpica, eu tenho que começar a treinar desde criança. Por quê? Porque o cérebro de criança, ele bomba nas conexões neurais. Mas à medida que vai ficando adolescente, essas conexões vão sendo diminuídas, inclusive em áreas relacionadas ao processamento motor. Então, se você quiser ser muito fera numa coisa, tem que começar ou na infância ou na adolescência. Porque depois essas áreas vão sendo podadas, vão ficando com mais conexões e menos chance de ser tudo, porque elas vão ficando mais organizadas. Que isso significa? Uma criança pode saber tudo, mas ela não é boa em nada. De repente ela vai treinando e vira um ótimo jogador de basquete ali na adolescência e na fase adulta. Isso significa o quê? Uma rede específica para o basquete ficou ok. Então a gente tem que pegar essa fase também e incentivar o quê? Ações motoras. Para a gente potencializar esse cérebro de todas as maneiras, inclusive do estímulo sensorial e do estímulo motor. Aí agora eu queria que você falasse também a respeito de uma questão que você chamou a nossa atenção no inicinho, porque muito pai e muita mãe, mas esse adolescente não sai do quarto. Só que existe digamos assim, uma formação cerebral e comportamental que as pessoas às vezes não se dão conta, que você ensina as coisas para a criança que irá se refletir na adolescência. Você não modifica a pessoa criança da pessoa adolescente. É uma continuidade, né, Mayra? Exatamente. É o mesmo cérebro. Então, aqui a gente vai falar para os pais e para os responsáveis. A gente reclama dessa perda de conexão do adolescente, que é natural. Uhum. Agora, imagina quando esse adolescente foi uma criança que não tinha uma conexão forte com os cuidadores. O que seria essa conexão forte? Eu vou educar à base do medo. Você vai me obedecer sim, criança não tem querer, vai pro seu quarto que você tá chorando aqui no meu ouvido. De repente, essa criança que sempre ouviu isso vai chorar longe de mim, fica calada, escuta, não filho, conta as coisas, se tranca no quarto. O que você tá mexendo no celular, com quem que você tá andando? Peraí. Não sei nada criança, da sua vida, não sei quem que é seu amigo, você não conta nada que acontece contigo, tal coisa aconteceu, você não me falou. A pessoa nunca deu uma brecha, né, pro filho chegar até ela e trocar uma ideia saudável. Exatamente. E a janela para conexão, ela tá aberta na infância. E aí, quando esse adolescente começa a ver que tem um mundo ali, muito maior do que a casa dele, essa conexão ela realmente fica mais restrita. Vou usar essa palavra restrita. Uhum. Ela não deixa de existir nunca. Esse vínculo, esse amor nunca vai deixar de existir. Então, o que o pai tem que fazer? Os pais responsáveis. Criar essa conexão desde a infância. Esse cérebro infantil é o mesmo. É o da mesma pessoa na adolescência. Então, esse vínculo, essas atividades em comum. Meu filho não faz mais nada comigo. Mas quando ele era criança e nessa fase de crescimento, qual vínculo você criou com ele? Você fazia as coisas com essa criança, que hoje é um adolescente? Exatamente. Isso. Por que você quer fazer agora? Porque agora ele tá lá com um monte de amigo ligando, chamando ele no WhatsApp pra sair? E você tá socado dentro de casa. Exatamente. Olha que incoerência, né? Eu quero meu filho comigo, mas ele descobriu que tem um mundo muito lá rico fora. lá fora. Então, qual que é a orientação que a gente tem? Cria esse vínculo e esse eu vou te apresentar o mundo agora. Precisa de muita coisa? Não. Precisa de uma viagem? Não. Vamos ali na praça. Vamos ali brincar de areia. Vamos ali aprender a andar de bicicleta. Vamos fazer uma caminhada ao ar livre. Vamos ter esse vínculo forte, essa atividade. Eu tô te apresentando as coisas boas. Esse vai ter que ser um adolescente que vai ficar engrudado em você? Não, de maneira nenhuma. Ele tem que conquistar o mundo. Mas ele vai ter muito mais proximidade com você. Verdade. A gente tem que lembrar que existe um movimento hoje que é o movimento da ciência, viu, gente? Que é a chamada educação consciente, a educação respeitosa. Não é criança não tem querer. Criança tem querer sim. Ela tem que ter limite, ela tem que ser educada, mas ela tem que ser o quê? Respeitada. Verdade. A partir do momento em que essa criança, ela é educada dessa maneira, compartilhando os medos dela com o pai, você fala assim, que isso, o menino cai lá, não foi nada. Não precisa ter medo não, você tá chorando por causa de bobeira. Se você não valorizou as emoções daquela criança,
por que essa mesma criança, quando virar adolescente, vai achar que vai ser valorizado? Então, essas são descobertas que muitas vezes a pessoa observando de fora fala que está criando a geração mimimi. Não é isso. É uma ciência que já relatou por A mais B como que a violência pode afetar o desenvolvimento desse cérebro infantil que vai refletir lá na adolescência. E até pegando aí um gancho, você se torna um referencial dessa abertura para o mundo, né? Seu filho deixa de te ver como um adulto que não pode nada, meu pai nada que eu quero pode, como alguém que tem assim, não, meu pai e minha mãe é que me apresentaram tal coisa e me propiciaram conhecer tais e tais questões. E até que a pessoa vai fazendo também de forma correta, né? Sim. Acaba que você vai ensinando o seu filho a fazer aquilo da forma correta. Melhor, né? E ele passa a ver o mundo dessa maneira. Exatamente. Isso. Bom, gente, 1h50 já. Infelizmente, nosso tempo acabou. Como sempre, a Mayra Lima vem aqui. A gente sempre precisa reforçar o convite para retornar. Vamos catar um horário do JP Aceitei. um dia? Vamos. Ficar mais um cadinho? estender? Vamos, por favor. Mi. As turmas dos alunos também da Mayra lá da UFSJ liberam ela. Fala que vai ser uma aula EAD, pra eles ligarem na rádio e a matéria da prova tá lá. Vamos colocar o Fita 94 durante a aula. Isso, resolvido. Mayra, tem algum Instagram, algum contato que você queira deixar para quem quiser se aprofundar mais nos conhecimentos a respeito do cérebro, por favor? Sim, a gente tem um Instagram relacionado a um programa de extensão da UFSJ que é o Pílulas de Neurociência. Então, o ouvinte que participou aqui do programa, que tem curiosidade para saber um pouco mais sobre o cérebro, a gente tem informação de qualidade baseada em ciência no Instagram Pílulas de Neurociência. Excelente, muito obrigada mais uma vez. Ótima semana para você e a gente aguarda que você possa retornar em breve aqui na 94 Live. Eu que agradeço a participação e eu vou voltar sim, viu?